Você já teve um dia que começou mal, irritado, sem energia, sem paciência e ficou tentando descobrir o que tinha acontecido? Uma situação de trabalho, algo em casa, uma conversa que ficou mal resolvida? E se a resposta fosse muito mais simples e mais concreta do que isso? E se o seu humor daquele dia tivesse sido construído ou destruído pelo que você colocou no prato? A conexão entre alimentação e equilíbrio emocional, ela é uma das mais documentadas da medicina moderna e uma das mais ignoradas no dia a dia. Nesse vídeo você vai entender como que o intestino e o cérebro se comunicam e o que os ultraprocessados fazem com o seu humor e o que é possível mudar sem dieta maluca, sem restrição e sem culpa. Antes de começar, me conta aqui nos comentários, você já percebeu que certos alimentos afetam o seu humor ou a sua energia? Escreve aqui. Muito prazer, eu sou o Dr. Guilherme, médico com foco em saúde mental e medicina do estilo de vida, e aqui no canal a gente fala sobre saúde de um jeito prático, e hoje a gente vai falar sobre um dos temas que mais surpreende quem ainda não conhece a relação direta entre o que você come e como você se sente. Imagina que você tem um carro projetado para rodar com gasolina. Aí um dia você resolve colocar diesel. O carro ainda arranca, ainda anda, mas começa a trepidar, perde potência nas subidas, faz barulho que antes não fazia, e se isso continuar por tempo suficiente, o motor começa a ceder. O corpo humano, ele funciona com uma lógica bem parecida. Ele é extraordinariamente adaptável. Ele consegue funcionar com combustível ruim por um bom tempo antes de mostrar sinal visível de desgaste. Mas existe uma diferença enorme entre funcionar e funcionar bem, entre aguentar o dia e ter energia real para o dia, entre reagir às emoções no automático e ter clareza para processar elas. A alimentação é o combustível do sistema nervoso e o sistema nervoso é o que regula todo o resto. Existe uma conexão entre o que você come e como você se sente que vai muito além do senso comum. Essa conexão, ela se chama eixo intestino-cérebro, e entender como ela funciona vai mudar a forma como você enxerga a sua alimentação. O intestino produz uma grande quantidade de serotonina, que é o nosso hormônio da felicidade. Mas essa serotonina intestinal, ela não atravessa para o cérebro. O cérebro produz a sua própria serotonina para regular o humor, sono e ansiedade. As duas são a mesma substância, mas elas vivem em mundos separados. Então, como é que o intestino influencia o humor? Ele tem 3 caminhos indiretos, e os 3 eles vão depender de um intestino saudável. O primeiro é o triptofano. A serotonina do cérebro, ela é construída a partir dele, e ele vem da comida. O intestino saudável libera o triptofano na corrente sanguínea para que o cérebro use como matéria-prima. O intestino envia os tijolos e o cérebro constrói o prédio. O segundo é o nervo vago. Ele é uma espécie de cabo de fibra ótica ligando diretamente o intestino ao cérebro. Quando o intestino está funcionando bem, ele manda sinais elétricos avisando o cérebro que tudo está em ordem. Sabe aquela sensação do estômago fechar diante de uma notícia ruim? É esse cabo funcionando no sentido contrário. E o terceiro é a inflamação. Quando a microbiota intestinal está empobrecida pela má alimentação, ela gera substâncias inflamatórias que chegam até o cérebro e sabotam a produção da serotonina. O intestino mal alimentado dificulta por dentro o equilíbrio emocional. O intestino, ele não fabrica a felicidade, mas sem o intestino bem cuidado, o cérebro tem muito mais dificuldade de fazer ela. Sabe aquela cena? A reunião terminou mal. Você volta para a mesa e de repente está abrindo um pacote de biscoito guardado na gaveta. Você não planejou, você não estava com fome de verdade. É só um movimento automático buscando alguma coisa. Isso é o comer por emoção, não é fraqueza, é um mecanismo que o cérebro aprendeu. Alimentos com açúcar e gordura ativam o circuito de recompensa com velocidade e intensidade que quase nenhuma outra coisa consegue. Aí o cérebro registra. Quando a dor aparece, isso resolve. E ele começa a buscar esse caminho automaticamente. O problema é que o alívio é rápido, mas o custo, ele é longo. A glicose sobe, o humor melhora por alguns minutos, mas de repente cai. Essa queda deixa a pessoa mais irritada, mais cansada, com menos concentração do que antes, e muitas vezes ainda adiciona uma camada de culpa que piora exatamente o estado emocional que a comida tentou resolver. Antes da gente seguir, já se inscreve no canal e me conta. Você reconhece esse ciclo em você? Me conta aqui nos comentários o que você costuma buscar quando o dia começa a parecer difícil. Os ultraprocessados, eles são alimentos que passaram por tanto processamento
alimento industrial e sobrou muito pouco da matéria-prima original dele. A maioria das pessoas sabe que eles não fazem bem para o corpo, mas poucos sabem o que eles fazem com a mente. Eles impactam na energia, que os ultraprocessados têm um alto índice glicêmico, sobe a glicose rápido e provoca uma queda igualmente rápida. E essa montanha-russa de glicose, ela vai traduzir diretamente uma montanha-russa de humor. A disposição por minutos, seguida de letargia, irritabilidade e dificuldade de concentração. Tem também um impacto inflamatório. Eles são ricos em óleos refinados, aditivos e conservantes, promovem inflamação sistêmica. Os estudos mostram uma associação consistente entre dieta rica em ultraprocessados e maior risco de depressão e ansiedade. E também tem um impacto na microbiota. Eles empobrecem a diversidade bacteriana do intestino, que é aquela responsável por produzir as substâncias que vão sustentar o equilíbrio emocional. São 3 vias diferentes, mesmo destino, um estado emocional mais instável, uma cabeça mais lenta e a energia que não sustenta o dia. Não existe uma lista de superalimentos que vai resolver o equilíbrio emocional. O que existe é uma lógica simples. Alimentos que protegem a saúde mental são minimamente processados. Eles têm variedade de nutrientes, contêm fibras que alimentam a microbiota e eles não provocam picos bruscos de glicose. Na prática, verdura, legume, fruta, grãos integrais, oleaginosas, ovos, peixe, carnes não processadas, não porque são saudáveis no sentido abstrato, mas porque elas fornecem ao intestino e para o cérebro o que eles precisam para funcionar de forma estável. Eu vou te mostrar 3 mudanças pequenas, mas com grande impacto. Elas não exigem dieta nem força de vontade extra. A primeira é o café da manhã com proteína. Troca o pão branco com geleia por ovos, iogurte natural ou oleaginosas. Muda o perfil de energia e humor da manhã inteira. A proteína, ela sustenta a glicose estável e ela alimenta a produção de neurotransmissores. O segundo é não pular refeições. Pular o almoço leva a hipoglicemia relativa. Ela se manifesta como irritabilidade, dificuldade de concentração e impulsividade. Então, comer de forma regular mantém o sistema nervoso estável. E a terceira é a hidratação. Desidratação leve, que a maioria das pessoas em um ambiente de escritório experimenta sem nem perceber, ela causa fadiga, dificuldade de concentração e irritabilidade. Antes de atribuir o mau humor da tarde a alguma situação, vale verificar quando é que foi a última vez que você bebeu água. Mas voltando ao carro, o motor consegue rodar por um bom tempo com combustível errado, mas chega um ponto em que o desgaste acumulado aparece e quando ele aparece é muito mais difícil e caro de reverter do que teria sido fazer a escolha certa antes. A gente não precisa de uma dieta perfeita, a gente precisa de escolhas um pouco melhores, feitas com um pouco mais de consciência, repetidas com consistência ao longo do tempo, para que o motor se mantenha em condições de funcionar bem, inclusive a saúde emocional. E se esse vídeo te deu uma perspectiva nova sobre alimentação, curte aqui, compartilha com alguém que você conhece que ainda não conectou o prato com o humor. Já se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre relações interpessoais e saúde mental, o que 85 anos de pesquisa mostram sobre a conexão humana como fator de saúde. Eu te vejo lá.